E aí, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina Stucci e hoje nós vamos falar sobre gênero textual. Mas não qualquer gênero textual, nós iremos falar um pouco sobre HQs e tirinhas. E no transcorrer do vídeo, nós vamos aí ensinar a fazer uma tirinha. Então, bora com a gente? Fique ligado. Antes de mais nada, nós precisamos saber que durante muito tempo a história em quadrinho foi considerado um subgênero. Mas antes mesmo da época moderna, já era atribuído aos nossos antepassados, os homens das cavernas, a possibilidade de terem iniciado esse gênero. Por quê? À medida que os homens iriam descrevendo o seu cotidiano nas paredes das cavernas, iriam então criando takes, determinando então uma jornada até se concluir um ciclo. Então observe aí como a história em quadrinho está presente na nossa vida há muito tempo. Quando falamos de história em quadrinho, já vem à mente as histórias em quadrinhos dos super-heróis, basicamente aqueles retratados pela Marvel ou pela DC Comics. E aí você imagina que história em quadrinho é basicamente isso? Não. Na realidade, outros temas também são trabalhados. As histórias, elas passeiam por vários temas. E hoje em dia é muito comum pegarmos aí alguns clássicos da literatura e transformar em histórias em quadrinhos para que o público infantil possa, então, mergulhar nessas histórias com um maior teor lúdico. Geralmente são histórias muito mais densas, mas que ao se tornarem história em quadrinhos, acabam favorecendo a leitura. E aqui, é lógico que não poderia faltar, eu tenho uma história em quadrinho, essa daqui eu comprei há muito tempo. Eu sou apaixonada por X-Men. Mas é um erro acharmos que história em quadrinho é basicamente super-heróis. Não, existem vários outros. Até a nossa eterna Turma da Mônica. Olha aí, ó, o cenário brasileiro despontando. E temos aqui na minha casa, na minha Batcaverna, além do HQ do X-Men, temos também Vagabond, que aí ilustra um pouco dessa cultura oriental, né, que começou a entrar no nosso cotidiano. Hoje em dia, consumido com muito mais facilidade do que antigamente. Aqui nós temos, né, basicamente a cultura oriental retratada, e aqui nós temos a cultura ocidental retratada. Observe a diferença de uma história em quadrinho para outra. Aqui nós temos muitas cores ilustrando, né, a história, a narrativa, né? E aqui nós temos basicamente em preto e branco. Cada uma dentro do seu nicho, nenhuma diminui a qualidade e a especificidade da outra. Então, você pode ficar à vontade, escolher aquilo que melhor lhe agrada, melhor traço, melhor forma de desenho. Seja ele mais um desenho mais simples, um mais rebuscado, com traços orientais, com traços mais infantis, e aí você pode ficar à vontade. Um dos recursos muito utilizados nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. Além das onomatopeias, nós temos também os balões, aqueles de pensamento, de fala, que ajudam a emitir um som. E esse gênero, então, ele explora esses recursos para dar noção de movimento, além de traços de cores. Como, um exemplo, no caso de um HQ colorido, que é do X-Men que eu mostrei anteriormente, nós temos que as cores ajudam a favorecer o movimento da cena, assim como dar maior expressividade. No caso do oriental, nós temos os tons de grafite, preto, os tons de preto, né? Nós temos a gramação de cor que envolve esse lápis, esse traço, favorecendo a expressividade. As primeiras histórias em quadrinhos que nós conhecemos surgiram nos Estados Unidos por volta de 1894, em uma revista chamada Through, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-lo oficialmente. E aí nós temos que o primeiro título era The Yellow Kid, que narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Então nós temos que o princípio dessas tirinhas, o princípio dessa utilização das histórias em quadrinhos dentro dos jornais remonta então ao século XIX, basicamente
na imagem do The Yellow Kid, o menino de camisola amarela. O personagem se comunicava por meio de gírias, meios descolados, dentro de um cenário urbano, lidando com questões raciais, sociedade de consumo. Então, um tema bem atual, típico de um jornal. Então, observe como história em quadrinhos está extremamente associado ao gênero jornalístico. E aí nós temos as tirinhas que passam a despontar por ser trechos curtos que passam uma mensagem, seja de humor, seja de sarcasmo, seja de conteúdo, enfim, acaba então sendo abraçado ou sendo introduzido dentro dos jornais como uma forma de quebrar um pouco desse peso das notícias ou da monotonia do cotidiano. Enquanto a história em quadrinho americana surge por volta de 1894, nós temos que os mangás japoneses remontam ao Teatro das Sombras, que representava um período feudal no qual os viajantes eles iam contando lendas tradicionais do país e aos poucos essas histórias começaram a ganhar os seus registros em rolos de tecidos e de papel. E aí começou a se tornar um pouco mais rebuscado, misturando texto com ilustrações. E no início do século XX, as histórias começaram a ser impressas em livros e depois em jornais. E isso colaborou muito para a disseminação e a leitura dentro do Japão. Na década de 40, no período pós-guerra, esses mangás receberam um incentivo estatal através do Plano Marshall, que previa parte da verba para a publicação de livros japoneses. A tirinha é o nosso objeto de estudo e faz parte de um universo muito particular. Está contido dentro dele a caricatura, a charge, o cartoon e a história em quadrinho. A caricatura é uma fotografia desenhada e ela está geralmente baseada em circunstâncias e no tempo. Ela tem um objetivo, geralmente de crítica. O cartoon ele é apresentado em um quadro. Um conjunto de cartoons se torna uma tirinha. A tirinha tem introdução, desenvolvimento e desfecho. Por desfecho, nós temos a conclusão. Então, observe como é curto. Já a história em quadrinho é uma tirinha que envolve muito mais personagens. Então, ela tem mais conflitos, ela tem uma narrativa mais extensa, mas também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, observe como uma se enquadra dentro da outra. Uma faz parte de um processo de evolução ou de extração de pequenos fragmentos um do outro. As tirinhas também podem trazer à tona questões que dividem opiniões. E aí você pode observar que ela é muito utilizada dentro dos jornais porque pode criar uma reflexão crítica. Pode levar você a pensamentos, a discutir questões. Então, por isso que dentro de um ambiente de sala de aula, a tirinha é fenomenal. É um fenômeno. Porque pode levar o aluno a lidar com qualquer situação. Desde preconceito, racial, bullying, até questões do cotidiano. E agora nós vamos analisar algumas, né? Vamos retomar aquela imagem das onomatopeias. Aí nós temos os exemplos de tirinhas. E aí nós temos uma extraída da história de Maurício de Souza, A Turma da Mônica. Observem que nós temos a onomatopeia com os sons, temos o balão de fala, né? E as expressões contidas nos personagens que ajudam a colaborar para a mensagem ser transmitida. E aí fica em destaque o bum, 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 que são as onomatopeias, que nada mais é do que sons que são escritos tentando reproduzir aquilo que os nossos ouvidos ouvem no momento em que um som é produzido. Então aí nós temos o Maurício de Souza, o desenho dele sendo expresso aí numa tirinha. E aí nós temos na tirinha seguinte um sentido figurado estilo comparação. A anterior era um sentido figurado de onomatopeia. Então observe aqui, ó. Acorda, Armando! Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre.
Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, observe aí a utilização do conectivo como nas duas partes da tirinha. Quando utilizamos o como, nós estamos fazendo a menção a uma comparação. Quando você utiliza uma ideia para intensificar a outra. E aí, observe que essa tirinha, ela utiliza, tipo assim, é como se a linguagem feminina e a masculina não fossem compatíveis. Então, você tem que trocar a forma de falar para que um e o outro compreenda. Na próxima, nós temos Garfield, que é um dos grandes ícones das histórias e quadrinhos e muito utilizado nas tirinhas. E aí, o exemplo de sentido figurado, nós temos a ironia. O que você acha de uma coleira com um sininho? E aí ele, com um gesto, num balão de pensamento, dá um joinha para ele, dizendo assim, claro! E aí o seu dono continua lendo o catálogo, enquanto Garfield, pensando, diz, no seu pensamento, ele meio que finaliza dizendo assim eu saberia onde você está. Tipo assim, eu não vou usar isso, eu vou usar isso em você. Então, observe a ironia expressa no olhar do Garfield, quando imagem não verbal e verbal conciliam com o sentido da ideia. E aí nós chegamos ao formato. As tirinhas possuem um formato muito específico, geralmente são fragmentos de HQs, então possuem de 3 a 4 quadrinhos e apresentam um texto sincrético, aliando o verbal e o não verbal. No caso, quando falamos de não verbal, estamos falando da imagem, né? Dentro de um mesmo enunciado e sobre uma mesma enunciação. Então, os dois se integram, estão amarrados. Circulam geralmente em jornais e revistas numa faixa horizontal de 14 centímetros por 4 centímetros. E fica geralmente na seção de quadrinhos do caderno de diversão, onde divide espaço com cruzadas, com horóscopos e por diante. E aí do lado nós temos 3 imagens muito emblemáticas, talvez você não conheça, mas para a minha geração são muito conhecidos. A Mafalda, o Garfield e o Calvin, que são 3 personagens que estão sempre aí ilustrando as tirinhas. A tirinha, na realidade, é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. E esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. As pessoas gostam, né, de dar risada ou de ver esses desenhos, porque é um momento lúdico que o jornal apresenta. Pode-se dizer que são como histórias em quadrinhos, porém mais curtas. As tirinhas são contidas geralmente em lugares que tem pouco espaço. E daí nós temos jornais, revistas e sites da internet. Aqui no Brasil, nós temos que Maurício de Souza é um dos maiores nomes dos quadrinhos nacionais. Ele foi o único a viver exclusivamente dos lucros de suas publicações, e até os seus descendentes também usufruem desses direitos autorais. O jornal O Pasquim, ele ficou muito famoso por colocar tirinhas, principalmente as do Jaguar. Então, o Brasil também tem uma história, uma tradição aí de tirinhas nos seus jornais, e isso faz com que o Brasil também faça parte dessa história dos HQs ou desse gênero textual. Bem, e aí nós vamos começar a produzir a nossa tirinha. Para você do 6º, do 7º ano, que tem uma certa dificuldade em utilizar a régua, a minha dica é o seguinte: você pega uma folha e aí você dá uma dobradinha de leve aqui no centro, ó, só uma dobradinha de leve, que aí você vai marcar o centro da folha. Encontrando o centro da folha, você irá com o lápis e a régua colocar no número 7. Então, vamos lá, pegar a régua, você vai encontrar o número 7 e vai delimitar um espaço, que é produzir uma tirinha. Então, observe como ele é pequenininho. Quando nós temos um formato de 14 por 4, nós estamos nos referindo a uma tirinha
de jornal. Portanto, ela precisa ser pequena para ocupar o espaço. Então, observe como ela é muito pequena. Para o nosso trabalho, não é o ideal. Então, nós vamos fazer uma tirinha que ocupe todo o quadrante, que ocupe toda a região. E aí, nós vamos produzir. Lembrando que é de 3 a 4 quadrinhos. Então, vamos lá. Como vocês terão que produzir? O ideal é produzir vários. Então, outra dica, vamos dividir ao meio a folha, principalmente para aqueles que têm dificuldade em utilizar a régua. Observe que você precisa encontrar as duas pontas. Essas pontas, elas se encontram. E aí você encontra a medida correta. E aí nós temos o princípio da nossa tirinha. E aí agora nós vamos medir. Para quem não sabe utilizar a régua, observe que ela tem uma numeração. Então, nós iremos seguir essa numeração. Então, vamos lá. No 0 até... E aí nós temos uma medida que não é exata. Então, você vai tentar encontrar o meio termo que se enquadre dentro dos pontinhos aqui que nós temos, que são os centímetros e milímetros. Então, aqui, observe que na nossa régua, o centro seria 15. 15. E aí você vai marcar o centro. Professora, mas ficou difícil? O que eu posso fazer? Outra dica, dobra de novo. Dobra de novo que você vai ter espaço. O problema dessas dobras é que você vai amassar o papel se você não tiver muito cuidado. Então, olha só, outra dica aí. Se você tem dificuldade de usar a régua, a maioria dos alunos tem uma dificuldade muito grande em utilizar a régua. Então, olha como que dobrar torna mais fácil o manuseio dessa folha. Mas observe que você tem que ter um cuidado muito grande para que ele dobre corretamente, ó, para que não seja amassado, para que ele não fique feio. Porque, afinal de contas, isso é um trabalho escolar. Você precisa se preocupar com a qualidade do que você apresenta. Olha que loucura! Você aí tem os quadrinhos. Outra coisa também que você precisa ficar atento, se sua mão não está suja. Porque por ser um papel branco, a tendência é as marcas do seu dedo, seja sujo de lápis ou de qualquer outro tipo de material, que ele então ressalte no papel branco. Então, fique atento aí se sua mão está limpa. Se por acaso não estiver e você não percebeu, já tem em mãos uma borracha para apagar antes de utilizar. Então, olha só, fizemos então as 4 partes necessárias. Se você for usar a régua, você precisa então ficar atento a essa medida. Se o nosso centro é 15 centímetros, nós teremos então, para dividir a outra parte, 7 centímetros e meio. Então, o nosso quadrinho vai ter 30 por 10,5. E aí, nós temos aí a nossa tirinha. Para deixar ela mais bonita, nós vamos fazer uma borda de 1 centímetro, para que ela tenha, então, a aparência de uma tirinha jornalística. Mas, professora, eu não sei utilizar a régua. Então, vamos lá de novo. As réguas têm marcações, essas marcações determinam centímetros e milímetros. Você precisa manter o padrão. Se você colocou 1 centímetro, você tem que fazer em toda um número X
de tracinhos na extensão da folha, para que você possa, então, cercar esses centímetros e fazer com que ela não fique torta, para que ela alcance, então, um padrão. Na maioria das vezes, quando você vai dar aula ou quando você encontra os alunos fazendo ou vai fazer essa mediação do processo criativo, você vê que eles cansam. Vocês cansam. E é natural, é a pressa de se fazer, mas a pressa é inimiga da perfeição. Então, nós temos que ter o devido cuidado para usar a ferramenta de modo correto. E que ferramenta é essa? O lápis, a borracha e a régua. Sempre use o lápis, de preferência, não do modo como eu estou utilizando aqui, utilizando ele com mais força. O ideal é que você faça riscos leves, porque se você errar, você irá ter mais facilidade na hora de apagar. E ao apagar, não ficarão marcas tão expressivas na sua folha. Então, você precisa ter mais leveza nesse traço. Eu, como já tenho o hábito de utilizar a régua, já vou direto no lápis mais firme. E eu gosto basicamente de desenhar em lápis. Então, ó, nossa tirinha saindo. Nós temos 4 tirinhas. As tirinhas prontas, feitas, nós precisamos definir qual será a nossa temática. Vai ser uma metáfora? Vai ser uma tirinha de ironia? Vai ser alguma tirinha relacionada a algum outro tipo de sentido figurado? E aí você precisa definir. Depois de definir isso, nós vamos identificar qual é o personagem, ou quais serão esses personagens que irão compor a nossa história. No meu caso, eu tenho a tendência a fazer desenhos mais infantis. O meu traço, ele é mais infantil. Não é tão rebuscado, né? Geralmente ele fica mais definido se for uma releitura. Mas quando eu tenho que criar, ele acaba ficando um pouco mais, como eu posso dizer, mais infantilizado, né? Um traço mais infantil. Então, nós vamos criar o meu personagem. O meu personagem nada mais é do que a personificação da minha pessoa. Mas, professora, não está muito grande, não? Observe que eu estou fazendo um modelo para que vocês possam se guiar. Então, agora nós vamos fazer ela em miniatura. Quais são as características que eu possuo? Baixinha. Você vai definindo o seu personagem. E eu gosto muito de tênis, então vou fazer aqui um tênis. Quem me conhece sabe que eu uso muito tênis. Nosso personagem surgindo. Bonitinho. Ó. Primeiro de lápis. Sempre de lápis, tá? Não se preocupe com o erro. E aí nós temos o meu personagem. E aí você pode criar o seu da melhor forma que você puder. E aí, feito meu personagem, eu preciso de um segundo personagem. Quem será ele, então? Nós vamos agora construir o nosso segundo personagem. Que nada mais, nada menos será Tetê! Tetê! Vamos lá, Tetê. Você irá, então, fazer parte aí da nossa historinha. O nosso personagem.
o segundo, que nada mais, nada menos será quem será? Quem será? TT. Para quem não conhece, TT é um T-Rex. É um tiranossauro Rex. E aí você pode escolher o personagem que melhor te agrada. Aqui nós temos TT. TT. TT aí fazendo parte do nosso universo. E aí nós teremos 2 personagens para compor a nossa história. Beleza? Fechou aqui? 2 personagens. TT. 2 personagens aqui, ó. TT e Kaká. TT e Kaká. Aqui, ó. Quem é essa? Eu mesma. E aí, ó, um tênisinho, a blusa do Batman, meu óculos e o cabelo amarradinho, que é muito característico. E aí nós voltamos para as nossas tirinhas. E aí você tem os balões. Então, vamos lá. Um balão de pensamento. Um balão de fala. Mais um balão de fala. E mais um balão de pensamento. E aí nós temos os balões. E aí vamos pegar um lápis mais fino. Esse lápis que eu usei é um lápis 3B, mais grosso. E aí nós estamos agora utilizando um HB que é mais fino. E aí eu coloco aqui a frase. Nós vamos chegando ao final, gênero textual tirinha. Espero que tenham gostado. Espero que vocês possam, então, fazer o de vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus.